O Bem na Pauta entrevista hoje o sociólogo Arilton Freres, que é diretor do Instituto de Pesquisas Opinião. Arilton criou o Instituto Opinião, é o seu diretor, e o Instituto tem sedes em Curitiba, Porto Alegre e Salvador, e atua há mais de 10 anos com pesquisas voltadas a empresas, políticos e instituições. O Instituto Opinião tem experiência em pesquisas nacionais, atuou em praticamente todos os estados e em mais de 300 municípios do país. Eu sou a jornalista Marta Felders e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do estúdio é da Josiane Ritz e a coordenação técnica de hoje é do Luiz Fernando Hanisch. Arilton, seja muito bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Um prazer, Marta, estar aqui com você. Como que o senhor avalia o cenário político nacional hoje? É possível dizer que houve uma pequena reação aí do governo nos últimos dias, o governo que vinha numa desgraça constante. O que você avalia? Olha, Marta, é um cenário bastante complexo. Na verdade, é o cenário da política, é a política no mundo que está bastante complexa, muito polarizada. Nós que fazemos ali no Instituto Opinião muitas pesquisas qualitativas, a gente percebe o quanto as pessoas estão fechadas para si, na sua verdade, a partir da bolha social que ela está inserida. Então, é muito difícil você mover muitos os números nas pesquisas quantitativas quando você vê um eleitor radicalizado de um lado ou de outro. O governo vinha com muita dificuldade de emplacar uma narrativa possível no meio na sociedade e no meio do seu próprio eleitor. Eu acho que esse movimento dos últimos dias, que criaram o Hugo nem se importa, o Congresso da Mamata, o Congresso da Mamata, Congresso Inimigo do Povo, conseguiu emplacar, de certa maneira, uma narrativa principalmente para o eleitor lulista decepcionado. A gente tem percebido nas pesquisas, tanto nas quantitativas quanto nas qualitativas, que você tem um eleitor que votou no Lula mais jovem, de 18 até 35 anos, que hoje desaprova o governo. Não significa que ele aprove e que ele vá votar no Bolsonaro, no bolsonarismo, ou em quem o Bolsonaro colocar como candidato. Depende muito de como vai ser essa dinâmica da campanha, isso é pauta para outra pergunta. Certo. Mas voltando à questão da aprovação do governo, esse eleitor está decepcionado. Ao ter essa pauta, esse empurrão que o governo deu, talvez consiga mobilizar esses segmentos para defender o governo. E é muito importante ter quem defenda o governo. Né? Para o governo sobreviver, ele precisa que tenha os seus eleitores o defendendo. Hoje o governo está meio abandonado, você diria? De certa maneira, sim, meio burocratizado. É tudo muito complexo, Marta. Como é que foi essa eleição do Lula? Se a gente voltar um pouco, ela foi uma eleição onde você teve o eleitor de esquerda e que espera um governo que vá cada vez mais à esquerda. Você tem um eleitor de centro, que alguns chamam de liberais sociais, que voltaram para não manter o Bolsonaro no poder. Tinha a carga da Covid, o desgaste da imagem do Bolsonaro, e eu falava já na época daquela eleição, e continuo falando que talvez 2026 seja a mesma coisa, que era uma eleição de competição de rejeições. Então o Lula conseguiu reduzir um pouco mais a rejeição dele e ele foi eleito. Mas o eleitor não elegeu com aquela paixão. Então você tem uma parcela desse eleitor que votou. Se o Lula vai mais à esquerda, ele agrada esse eleitor mais progressista de esquerda, mas ele desagrada os liberais. Se ele vai mais ao centro e faz acordos mais com o mercado financeiro, com segmentos da sociedade mais ao centro, mais à direita, ele desagrada o eleitor de esquerda. Então é um governo muito difícil de manter popularidade, né? Você diria que esse movimento pode ter até reacendido a polarização? Porque tem um grupo grande de políticos agora dizendo, não, eu não sou nem daqui nem dali. Inclusive o próprio governador Ratinho Júnior, que é meio pré-candidato aí à presidência, diz, não, eu não quero briga, não é o momento de radicalizar e tal. Essa guinada, vamos dizer assim, do governo de novo para a esquerda, ela volta a criar essa polarização mais forte? Eu acho que antecipou a campanha. Essa polarização ia existir de qualquer forma, ela continua existindo na sociedade. Antigamente acabava a campanha, todo mundo fechava a caixa de ferramentas e ia fazer governo. Hoje não existe mais isso. Hoje a campanha continua o tempo todo. A própria direita, né, a chamada extrema-direita, sei lá, que é o bolsonarismo, eles continuam em campanha o tempo todo. O que o Nicolas fez com o vídeo em relação ao Pix não foi campanha eleitoral? Foi campanha pura. Né? Nem sempre a narrativa ela é mentirosa, mas às vezes a narrativa ela é
conveniente politicamente, ela é construída a partir de um fato para poder você aglutinar seu público. A esquerda estava com muita dificuldade em emplacar algo parecido e conseguiu fazer agora. Esse discurso de nem, eu não estou nessa polarização, ele é bonito, mas eu não sei se ele é prático. Na hora do vamos ver. Daria resultado? Não... Dá resultado nesse segmento que eu falo dos liberais sociais, mas talvez essa turma represente o quê? 10% do eleitorado do Brasil. A coisa está radicalizada mesmo. Às vezes a gente não percebe isso nos setores médios da sociedade e porque é um silenciamento. Há uma vergonha de dizer que pensa de um jeito ou que pensa de outro. E aí, nós que fazemos muita pesquisa, você faz qualitativa, entrevista em profundidade, que as pessoas podem expressar muitas vezes o que elas querem falar, vem coisas... que você percebe que as pessoas pensam que elas não têm coragem de falar porque publicamente é feio. Há uma polarização no país e uma radicalização, de fato, não é na expressão só dos políticos, é na sociedade. Que você tem uma dificuldade, às vezes, de convivência entre famílias, entre irmãos, entre pessoas, colegas de trabalho, que silenciam a sua opinião com medo da opinião do outro. Eles não expressam, mas expressam na urna. Então a polarização continua existindo e vai acontecer na urna. Acho muito difícil um candidato com um discurso leve, contra esse, estou cansado disso aí, que ele cresça. Pode crescer, mas até aqui não tem sinais para isso. E está meio perto do ano que vem já. Já está bastante perto, né? Tá certo. Bom, isso você está me respondendo, então, a minha segunda pergunta, que era exatamente sobre isso. Quais as chances que esse discurso, né, teria de vingar? Eu acho que pode começar com esse discurso. Eu acho que o Tarcísio, se ele for o candidato, para tentar atrair esse eleitor de centro, que votou no Lula, ele vai tentar sinalizar com essa turma. Se o Ratinho for o candidato desse campo mais à direita, vai tentar sinalizar com essa turma. Só que haverá uma pressão por dentro da campanha para ele radicalizar. E eu cito 2 exemplos práticos para, de certa maneira, comprovar o que eu estou dizendo que aconteceram recentemente. Em Curitiba, o Eduardo fez um acordo com o bolsonarismo, trouxe o Paulo Martins de vice e foi para a campanha. O discurso dele era um discurso xoxo para esse eleitor radicalizado. Tanto é que a Cristina Grêmio veio e quase engole, quase ganha no segundo turno. Em São Paulo, mesma coisa o Pablo Marçal. Se não fosse a história do atestado lá do Boulos, que para uma parcela desse eleitor mais liberal, social, que eu estou dizendo, falou, pô, aqui já foi muito, não vou votar no Pablo Marçal e vou votar no Nunes. Se não fosse aquilo, talvez o segundo turno tivesse sido entre Boulos, radicalizado pela esquerda, e Pablo Marçal, radicalizado pela direita. Esse é o relato frio da cabeça do eleitor brasileiro hoje. E nesse sentido, há de se dizer, por exemplo, num estado como o Paraná, que a esquerda acabou sendo fiel da balança aqui nessa eleição municipal, né? Porque as 2 candidaturas eram à direita. E ganhou a de menos direita com os votos de quem veio da candidatura mais à esquerda, possivelmente. Sim, né? O Eduardo defendeu a criação da Secretaria de acho que Direitos Humanos, Direitos das Mulheres, não me lembro muito bem. Ele defendeu vacina, pautas que são caras para esse eleitor da esquerda. Foi o que ele precisou fazer para sinalizar e trazer esse eleitor. Se ele não faz isso, talvez a Cristina Grêmio fosse a prefeita da cidade. Veja que ela começa o segundo turno, muito à frente, inclusive, dele, e ela chega no primeiro turno com poucos pontos para ganhar dele e ficar em primeiro no primeiro turno. Então ele precisou fazer esse gesto. Essa é a realidade. Essas candidaturas mais ponderadas se obrigam muitas vezes a sinalizar para um campo ou para o outro, dependendo da conjuntura. Né? O Nunes, no segundo turno em São Paulo, foi ao contrário aqui. Ele teve que sinalizar mais à direita, mais na pauta de segurança, para poder trazer o eleitor de direita, que poderia não ir para a urna, o eleitor do Pablo Marçal. E aqui o Eduardo teve que fazer o caminho contrário, sinalizar mais à esquerda para trazer o eleitor de esquerda. Essa é a dinâmica da eleição aqui, a eleição no mundo. Tudo muito polarizado. Recentemente, as eleições em Portugal, as eleições na Alemanha, na França. Essa é uma realidade do mundo de polarização que a gente está vivendo, fruto das redes sociais, aí outro debate. Né? Mas vamos falar de redes sociais. Vamos falar um pouco. Você diria que hoje as redes sociais são assim o instrumento mais importante para fazer a cabeça das pessoas, eleitoralmente falando? Eu acho que sim, e muito.
pela dinâmica das redes sociais, ela entrega para você o que você gosta. E eles conseguem ter uma dinâmica impressionante de entender a cabeça do usuário, né? De diferentes formas. Eles conseguem mapear a nossa vida a ponto de saber o que entregar para a gente e que nós vamos se sentir bem em assistir, em ouvir. Uhum. E a nova fase das redes sociais são os vídeos curtinhos, dos Reels, do Instagram, dos Stories e o TikTok, né? A gente tem falado que agora é a nova geração de políticos TikToker, porque eles fazem os vídeos pro TikTok. Porque esse vídeo é entregue para o eleitor que já tem algum tipo de disposição de dialogar com aquela pauta. Então todo mundo está dentro de bolhas. Você faz a campanha dentro das bolhas. Por isso que é muito difícil você mudar voto. E por isso que você vê pessoas como a Cristina Graham, que não tinha tempo nenhum de televisão, e foi para o segundo turno. Porque as redes sociais acabam sendo preponderantes na hora de decidir influenciar a decisão do voto do eleitor. Eu acho que assim, chegou numa escala tão grande, que a televisão ela tem um papel até secundário. O programa vai para a televisão e depois os recortes vão para a rede social. Mas às vezes um podcast como esse que a gente está fazendo, com um recorte bem feito, ele consegue ter muito mais efeito nas redes para o político do que um programa bem feito, produzido, que os marqueteiros produzam, com câmera externa e tudo mais. Então, tudo que vier em termos de regulação de redes sociais aí, tem lupa em cima por parte dos políticos, né? Total. Aqueles que se cresceram para as redes sociais não querem regulação nenhuma, mas é necessário ter, na minha opinião, né, falando quanto pessoa física, eu acho que há necessidade de algum tipo de regulação, porque é assustador. Eu tenho feito pesquisas ao longo do tempo e você percebe que às vezes uma fake news bem feita, ela tem um rastilho de pólvora, aquilo impacta de um jeito absurdo um eleitor que às vezes está na dúvida entre um ou outro candidato, ou faz com que estimule uma radicalização por parte de um eleitorado que se já tem e consegue virar uma tropa de choque contra o outro candidato. Então, para você ter um nível de civilidade e preservar a democracia, é necessário algum nível de regulação. Não só por causa da política, acho que por causa de todas as outras coisas, mas aqui nós estamos falando de política, né? Sim, falando de política, você entende que a justiça eleitoral tem sido eficaz nesses casos? Eu acho que a nossa justiça eleitoral é analógica. Muitas vezes, para tirar um conteúdo do ar, ela demora tanto que o conteúdo já fez o estrago. 2 horas circulando um conteúdo de rede social, ele já teve um impacto que não é em 8 horas que vai resolver. A justiça eleitoral foi rápida, tomou a decisão em 6 horas. Às vezes o estrago já está feito. Eu acho que a justiça eleitoral ela vai ter que se aprimorar muito para poder lidar. E agora vem uma nova fase, que são a inteligência artificial, os vídeos produzidos por inteligência artificial. Sim, e aí nós voltamos a essa questão da inteligência artificial, lembrando que esses vídeos todos que a esquerda fez agora de inteligência artificial. São da inteligência artificial. Mas, em princípio, são personagens. Quer dizer, isso ali possivelmente vai ser permitido numa campanha eleitoral, né? Ele tem cara de inteligência artificial. Quem recebe, quem conhece, percebe. Sim, não sei se o eleitor lá na ponta, menos familiarizado com a internet, percebe que é inteligência artificial. Começa por aí. Né? Mas é possível você produzir com mais qualidade. Eu vi algo impressionante de um marqueteiro fez com uma prefeitura do interior do Pernambuco. Um vídeo divulgando as festas juninas e tal, todo ele com inteligência artificial, e que eu olhei e que me parecia pessoas reais. Não tinha aquela estética de inteligência artificial mais colorido, mais... Você vê que não é verdade aquilo. A esquerda produziu vídeos de inteligência artificial não tão profissional quanto é possível produzir. Mas não foi deliberado? Eu acredito que sim. Foi assim para deixar bem claro que era... um sarro, assim, uma gozação. Uma sátira. Né? Uma sátira, uma maneira de incomodar, assim, né? Porque se você quiser fazer falsificando mesmo, é impressionante. Eu já recebi áudios de amigos, de sacanagem, um sacaneou no outro, que produziram, o pessoal de agência de publicidade que sabe fazer isso. Você escuta e fala, pô, o cara tá falando. O outro, não fui eu que falei. É um negócio impressionante. Eu fiz um falando em alemão que, olha, ficou perfeito. Ficou. Bom, a eleição nacional, ela sempre impacta muito na eleição estadual, né? Só que nós estamos num estado aqui em que a esquerda praticamente não consegue se sobressair. Pode ter a polarização lá, mas ela aqui possivelmente não vai ter.
O que você imagina assim que nós vamos ter aqui em termos de candidaturas no Paraná que tenham viabilidade? Eu acho que ainda é cedo para a gente afirmar com certeza tudo. Então a gente faz uma análise a partir do momento que a gente está vivendo. Né? Mas nós temos uma realidade aqui de uma candidatura do Sérgio Moro que vai se consolidando. Porém, temos que lembrar que o Sérgio Moro é o único desses nomes colocados com um bom recall eleitoral. O Sérgio Moro tem um recall como juiz da Lava Jato, Sim. um símbolo da direita, né? Com algum tipo de arranhado na polarização e nos problemas que ele teve com o Bolsonaro, mas ainda é essa figura. E você não tem muito claro o tamanho de cada uma das outras candidaturas. Eu não estou falando pela política. Porque pela política você tem um presidente da Assembleia se colocando como candidato. Isso é muito forte. Mas o Alexandre, ele tem todo, estou falando do Alexandre Cury, ele tem todo um caminho a ser traçado para se tornar conhecido e viabilizar a candidatura dele para além dos pequenos municípios, onde ele tem uma inserção grande, é o deputado mais votado. Sim. Eu acredito que é uma candidatura forte que se apresenta. Né? Outra candidatura que vem com força é do Rafael Greca. Se foi prefeito da capital, saiu bem. Né? E você tem o Guto Silva e o Darcy Piana, que diz que não, alguns dizem que sim, que são candidaturas que dependem muito do Palácio, do que o Ratinho vai fazer. E no final das contas, depende muito do que o Ratinho vai fazer. Né? O Ratinho tem um peso grande. Aí eu te pergunto, o Ratinho tem condições assim de só pelo fato de estar patrocinando uma candidatura eleger o seu sucessor? Eu acho que simplesmente você ungir alguém se eleger não é muito simples. A pessoa tem que ter base social e história para poder se eleger. Né? Não se faz mais isso como fazia antigamente. Pega um poste e elege. Acontece? Já havia acontecer. Né? Mas não é tão simples isso. Mesmo o Tarcísio em São Paulo, que o Bolsonaro pegou no processo eleitoral, onde o Bolsonaro saiu muito forte em São Paulo, o Tarcísio foi todo construído uma narrativa de um ministro de infraestrutura eficiente, um ministro que entregou, foi construído uma condição para ele se tornar o candidato. Eu não vejo isso muito aqui no Paraná, muito bem desenhado. O Guto mesmo, o Ratinho parece que começa a preparar, não sei se o Ratinho diretamente, o grupo ali, o grupo do Guto, começa a preparar agora, precisa correr muito contra o tempo para se viabilizar. Hoje com rede social, com a campanha, de uma dinâmica de campanha muito direta, e com muito, o candidato fica muito... eu não sei qual que é a palavra, muito nu diante do eleitor. É muito difícil você pegar um candidato, plastificar ele, ficar apresentando ele e eleger. Você precisa apresentar quem ele é. Ele precisa construir uma história para ele se eleger, ainda mais em cargos majoritários de governo, de presidente. Não digo de Senado, que a dinâmica é meio deputado, meio majoritário, é uma coisa meio híbrida. Então eu acho que essa é uma dificuldade, pelo tempo que se tem e pela conjuntura que se tem. Esse grupo estaria atrasado, vamos dizer assim, porque isso, inclusive, é uma decisão do próprio Ratinho. Não vamos antecipar a eleição e tal. Não tá, não tem um erro nisso aí. Para o Ratinho é ótimo, porque rei morto, rei posto. Se ele já anuncia quem é o candidato, o governo dele deixa de existir. Todo mundo vai em cima de quem vai ser o sucessor dele. Eu acho que ele está fazendo o jogo dele. Ele é muito forte, está muito bem avaliado, está de parabéns pela aprovação que está saindo do governo, e ele vai fazer o jogo dele. Entendeu? Agora, você falava no começo, quando você me fez essa pergunta, aqui é disputa da direita com a direita. Né? Com todo o respeito aos eleitores de esquerda, tem um papel importante, teve um papel importante na eleição do Lula. Todo mundo fala que o Lula ganhou por causa do Nordeste. Ninguém considera os votos que o Lula teve aqui no Paraná, que teve na cidade de São Paulo. O Lula ganhou por, acho que entre 1 e 2 milhões de votos. Então tem peso. Sim. Esse eleitor tem sua importância estratégica no país. E para a eleição aqui, você acabou de me dizer nós acabamos de falar do caso de Curitiba, né, que foi fundamental esse eleitor de esquerda. Mas a disputa mesmo se dá na direita. É 70%, 80%. E aí, se não tomar cuidado, só achar que o Ratinho vai eleger, pode ser traído por uma realidade onde esse eleitor busca um eleitor mais radicalizado à direita, pode dar uma oportunidade para uma candidatura bolsonarista raiz realmente. Isso não está muito claro ainda o que vai acontecer. Como você vê as chances do Ratinho como candidato a presidente? Como nome, ele já saiu da bolha paranaense, ele já tem mais conhecimento pelo país? Olha, ele tem um recall do pai, que é muito conhecido, que faz cheirar uma atenção para ele.
fora do Paraná, Brasil afora. Ele vai se tornando conhecido na medida que uma parcela desse eleitorado mais à direita vê ele como uma possível candidatura e tenta identificar quem é, né? E no momento agora, recentemente, ele foi colocado nas inserções de televisão apesar de a gente acabamos de falar do tanto que é importante rede social e menosprezando um pouco a televisão, mas isso faz circular o nome, teve exposição. Eu vi ele na televisão, acho que eu estava em algum outro estado, acho que eu estava no Maranhão e vi passando uma inserção do Ratinho. Então, isso gera uma consulta de quem é o nome dele. Ele teve um crescimento nas redes, pelo que eu vi em algumas métricas disso. Isso tudo faz ele nacionalizar mais. Mas eu acho que a polarização de direita e esquerda no Brasil ainda é muito válido. Veja que a Quest testou o nome dele no segundo turno, ele foi super bem. Mas não é simplesmente um voto do Ratinho, nem é um voto do Tarcísio, nem é um voto, sei lá, de qualquer outra candidatura mais à direita. É um voto das rejeições, é o voto anti-Lula. Né? Então o voto antipetista carrega nele se ele for o candidato que sobrevive no segundo turno contra o Lula. Entende? Uhum. E aí ele tem uma viabilidade, inclusive, de ganhar a eleição numa polarização com o Lula. Ele vai ter que buscar o eleitor de direita, fidelizar esse eleitor de direita e ter que buscar um pouco do centro para ganhar a eleição. Na prática, o pequeno percentual desse eleitor mais de centro no Brasil, que pode pender para um lado ou para o outro, dependendo da pauta, que vai decidir as eleições do país. Então ele pode buscar esse eleitor. Agora, para ele se viabilizar nacionalmente, ele tem alguns desafios. Que seriam? Eu acho que o primeiro é o próprio partido dele. O Kassab fala que ele é o candidato, mas ao mesmo tempo o Kassab trouxe o Eduardo para ser candidato. O Eduardo Leite. E ao mesmo tempo diz que se o Tarcísio for candidato apoia o Tarcísio. O PSD vai junto, né? E o PSD também tem uma realidade muito confusa. Você tem o Omar Aziz, que é um senador forte, deve presidir agora a CPI do INSS, no Amazonas, que é lulista. Você tem o Otto Alencar, que estava na liderança do governo até outro dia, que é senador do PSD e é lulista. Na Bahia está com o PT, marcha com o PT. O PSD é um partido que cada lugar ele tem uma cara. O Rodrigo Pacheco tende a estar com o Lula. Então, como é que fica? Como é que esse partido vai se comportar para dar uma sustentação numa candidatura nacional? Aí o que é decisivo para o Ratinho é esse eleitor, para além do partido, esse eleitor mais à direita. E esse eleitor mais à direita, ele tem hoje uma relação com uma parcela fundamental, tem uma relação muito forte com o bolsonarismo, se não com o bolsonarismo, com a pauta bolsonarista, que é uma pauta que obriga o Ratinho a radicalizar a direita para poder trazer. Então, se ele for o candidato, ele vai ser obrigado, ele, o Tarcísio, ou quem quer que seja, dialogar de forma forte com esse eleitor. Senão ele perde esse eleitor, ele não consegue, outra candidatura cresce e engole ele. A gestão dele no governo do Estado acrescenta bastante para a pretensão dele, vamos dizer assim? É uma gestão pautada em pautas liberais, né? Pautada em pauta é duro, né? Fundada. Mas deu para entender. Porque, de certa maneira, o que o Ratinho tem como ativo são todas as pautas de melhorar a infraestrutura, de certa maneira, para o setor produtivo, para o agronegócio, a privatização da Copel. Ele traz essa pauta que também é o mesmo desenho, o modelo do Tarcísio, um modelo de gestão pouco pautada no social. Ele fez alguns movimentos importantes recentemente para poder ter essa marca, mas muito pautada para essa questão de infraestrutura, essa questão mais liberal. Isso também tem a ver com a cara do Paraná, com o jeito do eleitor paranaense, e por isso ele saiu muito bem, está saindo muito bem avaliado do governo. Acho que isso é um ativo. Agora tem que sair para além do Paraná. O Paraná é um estado com acho que 10, 12 milhões, não me lembro agora, de habitantes, né? Uns 12. Uns 12, né? Eu fico muito no eleitorado, porque a gente faz pesquisa eleitoral, mas enfim. Mas se você olha num país de 210, 212 milhões de habitantes, tem muito ainda para crescer. Esse é um ativo do Tarcísio. O Tarcísio sai de um dos maiores estados do país, ajuda muito ele nisso. E isso não é culpa do Ratinho ou culpa do Tarcísio, é o estado que cada um está saindo. Agora o Collor saiu de Alagoas e virou presidente da República. Pois então, não tem muito a ver Começou isso, a circular pelo país, quer dizer, eram outros tempos, não eram tempos de rede social, né? Mas o Ratinho está fazendo isso, está circulando pelo país. Está fazendo um esforço para viabilizar e se tornar mais nacional. Mas é duro, né? Porque a comunicação é muito difícil. A campanha bota o candidato na televisão, nas redes sociais, em qualquer lugar, o tempo todo. Desperta, na campanha obriga o eleitor a despertar para atenção para saber quem é cada um. Fora da campanha é uma luta para o Ratinho nacionalmente, é uma luta para os candidatos aqui no Paraná. Como é que eu me coloco? Como é que eu me apresento? É muito difícil, né? E o Lula? O que você imagina que vem o Lula 4? Olha, a Lula vive um dos piores momentos para ele.
talvez. Não é só pela aprovação, é porque os tempos são outros para se governar. O primeiro Lula lá de 89, era o Lula da polarização, um discurso muito fundado na esquerda. O Lula se reformula e faz um giro para o centro de conciliação social na eleição de 2002. Se manteve assim em 6, se reelegeu, mesmo com o mensalão, aquela crise, ele se recupera e se reelege. Elegeu a Dilma em 2010. Em 2014, com toda a polarização, o PT conseguiu reeleger a Dilma, né? Foi preso, tudo na Lava Jato, consegue ganhar por uma margem pequena do Bolsonaro. Ele tenta uma conciliação no Congresso, e você vê como é muito difícil. Ele dá ministério, faz tudo, porque os tempos são outros. O Congresso é um capítulo à parte. Cabe outro podcast só para a gente discutir o Congresso brasileiro e seus problemas, e suas qualidades, talvez, né, em algumas pautas. Mas, assim, ele tem sentido muita dificuldade para governar. O orçamento muito na mão do Congresso, emenda e tudo, é tudo muito difícil. Não tem muito espaço no orçamento para política social. E hoje a cabeça do eleitor é outra. Como eu comecei falando nesse podcast, né, da polarização nacional. Então, tudo isso é um dificultador para o Lula. O Lula nunca mais vai ter 80% de aprovação. Porque ninguém vai ter. Não é o Lula, é ninguém. Todo incumbente termina um mandato com dificuldades. Talvez se fosse outro tivesse mais dificuldade que o Lula ainda. Mas eu acho que o Lula não está morto para a disputa. As pessoas subestimam. E principalmente porque eu converso, às vezes tem dificuldade. Quando eu falo isso, daí me chamam de lulista. Daí quando eu começo a frase que eu acabei de dizer aqui, o Lula vive o pior momento, me chamam de direita, de bolsonarista. Eu estou aqui tentando fazer uma análise fria da situação. Tem que pensar algumas variáveis. Primeiro, a máquina. Por mais que tenha dificuldade, a máquina faz um estrago. Vamos lembrar o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a ter 36% de aprovação. Pode pegar as pesquisas de 2021. A esquerda comemorava. O Bolsonaro está morto. O Lula vai ganhar no primeiro turno. Perdeu no segundo turno por menos de, acho que 1 milhão e pouco de votos. Se recuperou. Né? E perdeu porque era contra o Lula. Talvez fosse outro candidato, fosse uma Haddad da vida da esquerda, o Bolsonaro teria sido reeleito. Então, o Lula ao mesmo tempo que o Lula passa por muita dificuldade, o PT é o maior partido do país em termos de militância, tem tropa. O Lula tem o eleitorado dele, veja, ele cai nas pesquisas um pouco, mas ele ainda mantém. No segundo turno, ele está em empate técnico e até ganhando em muitas pesquisas por 2, 3 pontos, que é a realidade do que foi a eleição em 22. As pessoas desaprovam ele, mas acabam votando nele. Então, eu não subestimaria o Lula. Está um momento de dificuldade do governo, mas eu acho que tem força para recuperar. E mesmo que não recupere, nas condições, se a eleição fosse hoje, seria uma eleição extremamente polarizada. Ele já conseguiu encontrar uma narrativa agora que mantém a tropa unida e depois vai ver como sinaliza mais ao centro, busca outros eleitores para poder fechar a conta para fazer 51% dos votos e ganhar. Vai ganhar no primeiro turno? Acho dificílimo, nunca ganhou. Né? Mas tem chances reais de ganhar no segundo turno. E por fim, não vamos esquecer. O Lula ganhou a eleição de 80, vamos pegar desde a redemocratização. O Lula ficou em segundo em 89, segundo em 94, segundo em 98, ganhou 2002, ganhou 2006, elegeu 2010, elegeu 2014. O Haddad fica, que era o poste dele, porque ele ficou candidato e lá lançou o Haddad, fica em segundo em 2018 e ganha a eleição em 22. Desde a redemocratização, nunca teve uma eleição que não tivesse um protagonismo do PT. Então, quem subestima está errando na análise política que está fazendo agora. Mas é o Lula, não é um outro candidato do PT que tem essa viabilidade toda. A força maior hoje é o Lula, diante das dificuldades. Não que o PT vá tão mal. Também não podemos esquecer que recentemente a Quest fez uma pesquisa, não foi minha, mas dando crédito aqui para o meu concorrente. Crédito a gente a Quest testou o nome do Haddad como candidato no lugar do Lula e também ficou numa situação muito confortável. Não me lembro os números, mas muito próximo dos números do Lula. Transfere, o PT consegue transferir também de forma forte. E na polarização, o PSDB velho, a direita antiga, tradicional, essa direita liberal, sofreu. E o bolsonarismo cresceu, a extrema-direita cresceu, mas o PT conseguiu manter a hegemonia na esquerda muito forte e continua forte para 2026. Tá certo. Vamos mudar só um pouquinho de assunto, porque tem um outro assunto que é da sua área que me interessa muito. Está no Senado, em vias de finalização, o novo Código Eleitoral. Nessa discussão toda, chegou-se a falar, inclusive, se propor a proibição das pesquisas eleitorais. O que você diria sobre isso? Era a proibição na reta final das eleições. Eu acho que proíbe o eleitor de ter uma informação que é essencial.
Ainda mais quando a gente tem eleições polarizadas, que o eleitor, às vezes, ele escolhe pelo menos pior. Né? Então, eu acho um absurdo isso. Eu acho que é um retrocesso na democracia proibir as pesquisas. O Senado e o Congresso, eu falo isso para muitos deputados e senadores, deveriam se debruçar numa legislação mais séria sobre as pesquisas. E o que seria uma legislação mais séria sobre as pesquisas? Nós tivemos recentemente eleições municipais. Certo. Qualquer maluco abre um instituto de pesquisa, abre um CNPJ, pega um estatístico venal aí, que ganha 2, 3 mil reais por cada pesquisa que ele assina, e aí tem todo um registro, né, para inglês ver na Justiça Eleitoral, porque aquilo ali é facilmente fraudado, ninguém controla nada, ninguém fiscaliza nada, deixa as fiscalizações ao cargo dos partidos. É a mesma coisa de você dar o debate do licenciamento ambiental, em alguns casos dizer que a própria pessoa faz uma declaração que ela... Está caminhando para isso, Está caminhando para isso, inclusive, agora. É a mesma coisa na legislação agora das pesquisas eleitorais. Nós, Instituto de Pesquisa, colocamos lá como que o nosso sistema interno de controle e verificação, e nós mesmos colocamos lá o desenho da pesquisa. Tem um estatístico, não existe nem que a empresa tenha registro no Conselho de Estatística. Só os estatísticos tem que ter. Né? E o mesmo estatístico, às vezes, assina, no nosso caso, não, o nosso estatístico é contratado mensalmente no Instituto da Opinião. Eu tenho uma sede aqui, inclusive do lado, na mesma avenida, que do lado do Paraná. Tenho uma equipe grande de funcionários, CLT, que trabalham com a gente, independente, a gente faz pesquisa o tempo todo. Somos uma empresa do ramo. Como nós, tem muitas outras do Brasil afora. Né? Agora, você tem uma série de aventureiros que entram e fazem qualquer coisa. Aí esses caras são os maus profissionais, divulgam as pesquisas ruins e é taxado como se todos fossem assim. Né? E também, assim, tem um certo susto com a realidade das eleições agora. O eleitor muda de opinião muito em cima da hora. E as pessoas fazem leituras erradas das pesquisas. O voto do Senado é o último voto. É o último voto mesmo. O eleitor define tudo. Então, o Senado é sempre citado nessas horas para falar quanto as pesquisas erram, enfim, né? Erram a leitura das pesquisas. Nós tínhamos um pesquisa tracking nosso interno, na eleição última de 2018, que eram 2 vagas do Senado. No segundo voto, chegava até aqui no Paraná, inclusive. O Requião liderava, eu acho, não me lembro mais, já faz muito tempo. Beto Richa caiu, enfim. Mas você tinha 80% de indecisos no segundo voto para o Senado, faltando 2, 3 dias para a eleição. Esse eleitor vai votar em alguém. Ele vai procurar dentro da chapa que ele vai votar. Então ele estava votando Bolsonaro, ele vai votar Ratinho. Quem é o candidato aqui? Quem é que está mais próximo? Vou votar no Eurovisto. Tem aqui o Flávio Arnes, é um bom nome. E aí, o segundo voto desses candidatos empurraram eles se tornarem os dois primeiros. Não tinha um segundo voto para o Requião. Entende? Então, essa dinâmica do voto, às vezes, é ignorada na leitura das pesquisas. E a imprensa, às vezes, erra na hora de divulgar, porque divulga aqueles malditos votos válidos. Não existe votos válidos. Nós não sabemos, eu não tenho como... Nós temos métricas que nós estamos usando agora nas pesquisas para tentar acertar mais, de ver se o eleitor vai para a urna ou não. Porque o voto no Brasil já virou facultativo. O eleitor já sabe que paga uma multa de os trocos e não vai votar. Então a gente começa, na época da eleição... Na prática, nós temos voto facultativo. Exatamente, tentar mapear se o eleitor vai para a urna mesmo. Né? O eleitor tem que... Você votou nas 3 últimas eleições, você vai para a urna, que é um caminho para você tentar identificar, corrigir os possíveis desvios das pesquisas. Nós temos dito o seguinte, tem muito indeciso, que às vezes você chega em eleição, não é uma nem outra. Eu lembro uma eleição aqui em Mirante Tamandaré, não sei se não foi na última, foi uma anterior, que tinha um candidato liderando, bem até, numericamente, porque é um turno só, mas você tinha 22% de indeciso. Daí você cruzava o voto desse indeciso com a rejeição, esses 22% rejeitavam o que estava liderando. Esse cara vai votar em alguém. E não vai votar em quem está liderando, ele está procurando um candidato. Tudo isso são fenômenos dos novos tempos, e o eleitor vai mudando até o dia da eleição. Se você pegar as pesquisas de vésperas, elas erram um pouco. As pesquisas são feitas leituras com pesquisa de uma semana antes, 10 dias antes, que não vale nada, vale para entender o momento. Pesquisa é uma fotografia do momento, e eleição é um filme. Você tem que ver como ele termina, e termina no dia da eleição. Veja o caso da Cristina Grêmio. No sábado ela não tinha tanto de voto que ela teve na urna no domingo. Havia um processo de migração de voto no primeiro turno, desculpa. No segundo turno, você vê que isso acontece menos. Porque tem menos candidato para o eleitor ficar na dúvida e pulverizar. Você não erra pesquisa de segundo turno, mas a de primeiro te trai. Né? Eu posso aqui, é porque nós temos pouco tempo, eu posso dar exemplos claros. No primeiro turno, eu estava fazendo pesquisa qualitativa nacionalmente, uma campanha de presidente da República, campanha nacional de presidente. Por isso que eu não vou poder entrar em muitos detalhes, mas recorte que eu posso falar aqui. Mas use o exemplo genericamente. Nós fizemos em São Paulo um grupo focal de homens
que votavam na terceira via. Votava Simone Tebet, que votava... Era raríssimo, né? E tinha muito eleitor cirista. Eles entraram votando Ciro. Sentaram todos em volta da mesa, num grupo focal de 10 pessoas votando Ciro. Quando a gente aprofundava a pesquisa, era tudo bolsonarista. Só que eles tinham vergonha, porque era um eleitor um pouco mais escolarizado, que tinha uma família, a mulher, geralmente, as filhas, com asco do Bolsonaro, pelas frases do Bolsonaro. E aí eles tinham vergonha de dizer que ia votar no Bolsonaro. Falavam, vou votar no Ciro. Mas a gente achava que o Ciro, por ter tido uma postura mais à esquerda na eleição de 18, era um eleitor mais à esquerda. Mas não era. Era um eleitor anti-PT. Estava votando no Ciro por ser anti-PT. Mas na urna, esse eleitor votou no Bolsonaro. Então pode-se perceber que as pesquisas davam 8%, 10% para o Ciro. O Ciro terminou com 2%, 3% na urna. Porque esse eleitor, na verdade, ele estava se escondendo no Ciro para votar no Bolsonaro. Eu achei um absurdo, briguei com o recrutamento ainda da pesquisa. Falei, vocês trouxeram eleitor errado, é bolsonarista, não é cirista. Mas a urna provou o que aconteceu. Agora, esse eleitor envergonhado, ele ainda está envergonhado, por exemplo, com o Bolsonaro? Me parece que não, né? Que virou um motivo de orgulho nacional, assim. Olha, mas ainda tem uma parcela envergonhada, porque essa vergonha se dá nas dinâmicas das relações sociais. Nós fizemos Quant aqui em Curitiba, sim. Na campanha presidencial, fazendo coleta aqui em Curitiba de pesquisas nacionais, e teve um fato muito interessante, acho que foi no Boqueirão, no sítio cercado, uma senhora, Bolsonaro, faixa, tudo na porta da casa, o pesquisador me contando. Ela sai na porta do portão da casa e pede para responder para um pesquisador na frente do comércio ao lado, não respondendo na porta da casa, com medo do filho que poderia dizer para ela que ela estava votando no Lula e ela morava numa casa toda adesivada a Bolsonaro. Então existe sim uma vergonha nesse caso dela que votava no eleitor, votava no Lula e não no Bolsonaro dentro daquela casa. Com certeza existe o contrário, uma família inteira mais à esquerda, principalmente as mulheres e principalmente os jovens, e um pai, para não contrariar a filha, mesmo ele sendo bolsonarista, ele acha uma válvula de escape. Mas na hora H, ele reflete na urna. Na urna, é só ele e a urna. Então ele faz o que ele quer. E trai a gente das pesquisas que a gente sofre para poder decidir. Uma coisa que a gente tem feito é dar o tablet, em algumas situações, dar o tablet para a pessoa responder direto. Como se fosse... anônimo, que a gente entrevista hoje com tablet, não usa mais papel. Sim. Responde você aí e me entrega, para ele não ter que verbalizar. A gente faz esse da questão do voto. São métricas que a gente tem usado para refinar a qualidade das pesquisas. E isso muda realmente em alguns casos resultado? Que a gente viu em eleições, eleições municipais agora recentemente, mudou 1, 2, 3% dos votos. Mas é bastante, né? Numa situação que um candidato ganha ou perde por 1, 2%, isso tem muito impacto. Tudo isso podia estar na legislação das pesquisas, em vez de estar discutindo, poderia exigir que os institutos fizessem isso para ter menos erro. Poderiam também pressionar, agora mesmo o IBGE diz que não é para a gente usar mais a renda do último censo, porque teve dificuldades na produção da renda. Não é que não é para usar, mas disseram que tiveram falhas na produção da renda agora do último censo. Foi um censo tão precarizado que a renda não dá para a gente usar. Nós não temos como fazer uma cota segura de renda para as nossas pesquisas. Vocês estão usando qual dado? O PNAD? A gente usa PNAD contínua, a gente usa os dados do IBGE, do TSE, porque teve recentemente atualização como é que fala, da biometria. A gente tem usado, e lá tem sexo, idade, escolaridade, nós temos usado outras métricas, outras fontes para traçar as métricas da pesquisa, né, as cotas da pesquisa. A gente tem feito isso. Nós e todos os institutos, pelo menos os institutos que a gente considera sério no país, busca esses caminhos de aprimorar fontes de dados para tentar chegar num número mais real. O que dá para usar fiel são os setores censitários da população, né? Que são as cotas de moradores, mas o resto tem muitas dificuldades. Pois é, isso ajuda a pesquisa a mentir, entre aspas, né? São desafios do nosso negócio. Vocês chegaram a se mobilizar para essa votação do Código Eleitoral? Vocês chegaram a se organizar, a ir até o Congresso, negociar com os parlamentares? Nossa categoria é muito desunida. Houve um movimento da ABEP, da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, eu estive até no Congresso da ABEP recentemente, né? Tem uma associação dos pesquisadores políticos também, que deu uma contribuição, mas ainda tudo muito disperso e desorganizado. Né? Poderia ser muito mais organizado isso. Cheguei a tratar disso já em alguns momentos, algumas conversas, mas assim,
A ABEP ela é uma associação de empresas de pesquisa de todo tipo de pesquisa. As pessoas acham que pesquisa é só eleitoral. Os que mais ganham dinheiro no Brasil hoje são os que fazem de mercado. Exatamente. Inclusive os 5 maiores aqui, que mais faturam no eleitoral Brasil. É só naquele ano ali, né? São as multinacionais de pesquisa que estão atuando no Brasil. Uma comprou agora recentemente o IPEC, que é o Ipsos, né? São grandes, gigantes do setor no mundo inteiro. Então eles não estão muito preocupados com pesquisa eleitoral. Certo, né? certo. E depois as outras muito desunidas. Tem alguns movimentos, algumas iniciativas, mas ainda muito precárias. Poderia ser muito melhor. Porque quando você fala, por exemplo, dessa questão das, vamos chamar assim, de institutos picaretas que aparecem de última hora na campanha, nas campanhas, também era uma área para essa associação se mobilizar e tentar tirar do mercado, não seria? Eles fazem uma certa pressão, mas o problema disso é que, na hora que for ver a legislação mesmo, os deputados não vão querer, em sua parcela significativa, para não dizer maioria, porque eu não sei como vai ser o placar do voto, mas não quer mexer com isso. Não querem colocar na legislação que os institutos de pesquisa têm que ter uma história, que os institutos de pesquisa têm que existir de fato como instituto de pesquisa. Falam que isso é reserva de mercado para a gente. Mas, na verdade, é porque é esses picaretas que topam chegar na hora da eleição, nas cidadezinhas pequenas, e alterar, fazer só um relatório de número e divulgar de acordo com a conveniência do político. Então, aquela máxima lá do Brizola, que o político adora a traição, mas renega o traidor, vale para os institutos de pesquisa. Eles renegam os institutos de pesquisa que não prestam, mas na prática eles amam os institutos de pesquisa que não prestam, e nos bastidores eles vivem pressionando os institutos de pesquisa para querer mexer em números de pesquisa. Eu sou um instituto de pesquisa que divulgo pouca pesquisa, porque eu prefiro divulgar pesquisa que é feita por mim, sem depender de nenhum político, sem depender de nenhum partido ou nenhum grupo econômico que contrata. Grupo econômico é muitas vezes, inclusive, veículos de imprensa, que pressionam, inclusive, questionando o resultado da pesquisa porque não foi conveniente com o que eles gostariam que fosse. Recentemente tinha a parceria do IPESP com a XP Investimento na última eleição, que virou uma confusão no Brasil porque a IPESP dava que o Lula ia ganhar a eleição para presidente. Os próprios acionistas da XP Investimentos e os investidores estavam começaram desgostosos dizendo que a pesquisa estava errada porque era impossível o Lula estar ganhando. As pessoas vivem na sua bolha e acham que o mundo é a bolha deles. E aí atacam os institutos de pesquisa. Se o IPESP se manteve firme e não se vendeu, mas talvez outro instituto de pesquisa topasse fazer o serviço que eles quisessem, que era colocar o Bolsonaro na frente só porque eles achavam que o Bolsonaro estava na frente. Então, esse é um problema do Brasil. Para mudar, precisa de uma organização da nossa parte do instituto de pesquisa, mas também um bom senso dos deputados de querer que a coisa seja séria de fato. Tá bem, nós chegamos ao fim do nosso tempo, a conversa ainda poderia ir longe aqui. Eu gostaria que você se dirigisse então aos nossos espectadores para se despedir. Bom, agradecer vocês que tiveram a paciência de ouvir a gente aqui, né? Às vezes com alguns termos técnicos e uma discussão que vai além do que a gente tem no dia a dia, mas agradeço, antes de tudo, quem teve a paciência, quem gostou do conteúdo, né? E é sempre importante o feedback de vocês, os comentários de vocês nas redes sociais, para que a gente possa poder até ir respondendo algum questionamento que tiver. Então, um prazer estar aqui e agradecer vocês que estiveram conosco até agora e agradecer o Bem Paraná e a oportunidade de conversar contigo aqui. Ok, obrigada também pela sua vinda. Bom, nós queremos agradecer sobretudo ao nosso espectador. Esse vídeo fica disponível. Até o próximo Bem na Pauta.